E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Fábio Porchat. E senhores, a menos que você seja o Patrick Estrela e mora embaixo de uma pedra, você provavelmente deve estar ciente de que as inteligências artificiais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e na internet. Tanto as IAs de texto, quanto as IAs de geração de imagem. Algumas pessoas gritam por aí que essas IAs não passam de um bando de código sem graça, e outras tentam dar um valor existencial para elas. Mas independente do lado que você esteja, no vídeo de hoje eu gostaria de me aprofundar um pouquinho nesse tema, e trazer alguns exemplos do porquê com o avanço dessas IAs, nós estamos diante do fim da internet como conhecemos. Só que antes de a gente mergulhar nesse assunto, o meu primo tem que falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. Chega aí, primão! Opa, bom? O vídeo de hoje é patrocinado pelo Opera GX. Ei você! Você mesmo que não usa o Opera GX? Você não tá cansado de usar esse mesmo navegador padrão por tantos anos? Esse navegador velho e feinho? Com todo respeito. Mas é que assim, eu não sei se você está ciente, mas o seu navegador não é tão estiloso e moderno quanto o Opera GX. E sabe por que eu falo isso? Porque além do Opera GX ser um navegador que abraça os gamers, ele também permite muitas customizações gratuitas, através do GX Mods da GX Store. São mais de 5.000 opções de customização para você escolher, que vão desde Undertale até Saul Goodman. E a maioria dos mods que você escolher não vão só adicionar um wallpaper no seu navegador. Eles também vão adicionar uma música de fundo, novo som de digitação, novos sons na hora que você abre e fecha abas, e uma corzinha de tema nova para o seu navegador. E você pode desabilitar e habilitar manualmente cada uma dessas opções de customização. Você não é obrigado a ter todas elas ativadas. Eu particularmente gostei dessa customização aqui que tem um dragão tacando fogo em um exército, cujo nome do tema é medieval. E além disso, o tema adicionou essa cor marrom que, na minha opinião, ficou bem legal no navegador. Você também pode ter a companhia de uma inteligência artificial chamada Aria, que funciona como se fosse um chat GPT. Você pode acessar ela através da barra lateral que tem no navegador e conversar usando o chat. Ou então, quando você estiver numa página aleatória, você pode selecionar uma palavra ou frase e pedir para a Aria explicar ou explorar melhor aquele tema. Isso pode ser bem útil como apoio para uma galera na hora de estudar ou de fazer um trabalho. Agora você concorda comigo que esse navegador é bem mais moderno e estiloso que o seu? Caso você esteja considerando mudar de navegador, saiba que o Opera tem uma ferramenta para importar seus conteúdos salvos e suas configurações do seu antigo navegador. Se você se interessou, é só usar o meu link que está na descrição para baixar o Opera GX hoje mesmo. Muito obrigado Opera GX por ter patrocinado esse vídeo. Agora vamos voltar pro vídeo. Pra gente poder se aprofundar nesse assunto, primeiramente eu preciso explicar pra vocês como que as IAs mais populares funcionam, de uma forma simples, pra desmistificar um pouco tudo isso. Escolha um desses grifos como sua montaria e vamos juntos explorar esse mundo artificial. É sério, escolhe um grifo aí. Inteligência artificial é um termo que ouvimos há décadas, em filmes, séries, livros. Em algumas obras elas são retratadas como assistentes que nos ajudam no dia a dia, e em outras obras são retratadas como vilões que querem o fim da humanidade. Mas no momento que temos à nossa disposição é só o chat GPT, que pode ouvir nossas reclamações do dia a dia e nos dar uma receita de bolo de cenoura. Esse carinha aqui com certeza não consegue destruir uma nação. E o que ele é exatamente? Ele pensa igual a um humano? O QI dele é maior que do Einstein? Não, não é bem assim que funciona. Ele é um LLM, um Large Language Model, ou um modelo de linguagem avançado. Esse tipo de modelo de linguagem é treinado com terabytes atrás de terabytes de texto, e após muito acerto e erro, chamado de Machine Learning, elas aprendem um contexto de palavras e frases, e conseguem calcular qual seria a melhor sequência de palavras para usar como resposta diante da sequência de palavras que você mandou para ela. E isso as torna capazes de responder perguntas, dar conselhos, escrever poemas, escrever e-mails e etc. O GPT no nome desse safado aqui significa Generative Pre-trained Transformer, ou transformador generativo pré-treinado. O Generative é por conta dos textos que são gerados por ele, o Pre-trained é por conta dele ter sido treinado com milhares e milhares de textos, e Transformer eu sinto muito lhe dizer, mas não é aquele caminhão azul e vermelho que você pensou. Esse é um nome que é usado em uma arquitetura específica de programação que trabalha com base em sequências. Você envia informações para ela, as informações passam por todos esses tubinhos que vocês estão vendo aí, até te entregar uma resposta. E é através desses tubinhos que os programadores conseguem supervisionar o modelo de linguagem para evitar que ele fale algum tipo de bobagem e para também melhorar a forma como ele trabalha.
Tudo isso que eu descrevi de uma forma até que bem rasa é o que torna o ChatGPT o que ele é. Como eu disse agora há pouco, ele é uma máquina que consegue prever uma boa sequência de palavras para responder a sequência de palavras que você enviou para ele. Eu sei que isso vai parecer meio absurdo, mas ele é tipo um corretor automático de celular extremamente turbinado. Me acompanha nessa daqui. Conforme você vai usando o celular digitando, o corretor vai tentar aprender qual é a próxima palavra que se encaixa com as últimas palavras que você digitou. Ou seja, ele tenta prever. Ele armazena que geralmente quando você digita a frase "eu quero jantar", você termina com a palavra batata ou frango. Um LLM seria uma versão extremamente turbinada dessa tecnologia de previsão. Até porque, diferente do ChatGPT, a gente não consegue conversar com um corretor automático de celular, né? Eu acho, não sei. Talvez tenha algum maluco assistindo esse vídeo que converse com o próprio corretor do celular. Tem maluco pra tudo nesse mundo. O ChatGPT em si não é tecnologia, é só o nome dado para a versão de bate-papo do GPT. E o GPT tem duas versões. A 3.5, que é usado no ChatGPT público, e o GPT-4, que é mais caro e mais avançado. Mas você também pode encontrar modelos de linguagem feitos por outras empresas, como o Bard da Google e o Llama 2 da Meta. E também existem modelos de linguagem open source, feitos por grupos independentes. Com essa simples explicação, eu acredito que já seja o suficiente para desmistificar muita coisa envolvendo essa tecnologia. Espero que nenhum programador fique bravo comigo por eu ter explicado dessa forma. Agora, senhores, não dá para negar que nós nos acostumamos rápido demais com o ChatGPT e com as IAs que geram imagem. Pensa que comigo, até perto do final de 2022, as únicas pessoas que sabiam da existência do GPT-2 e do GPT-3 eram pessoas que estavam envolvidas nesse meio, eram pessoas que estavam bem antenadas nisso. Aí do nada, em novembro de 2022, a OpenAI vai lá e lança gratuitamente o ChatGPT para todo mundo. E todo mundo correu para usar de todas as formas possíveis. Pessoas usaram para criar dietas, receitas, redações, resumos de livros, RPG de textos, todo tipo de coisa envolvendo textos. O negócio ficou tão mainstream que hoje em dia é até sem graça você postar um print conversando com o ChatGPT. É comum e sem graça você ter acesso a um robô que consegue ler o que você disse, entender o contexto e te dar uma resposta única sobre aquele contexto. Olha que momento doido que a gente está vivendo. As IAs já estão se enraizando. E é mais doido ainda pensar que anos atrás a internet se impressionava com coisas como o RoboEd ou o SimSimi, que nada mais eram do que robôs com respostas programadas que eram ativadas por palavra-chave. Eles não entendiam o contexto, não tinha profundidade. Se você falasse madeira, eles tinham um código que identificava a palavra madeira e dava a resposta programada para quando recebia essa palavra. Bem diferente de um LLM. Um pouco antes do ChatGPT se tornar algo público, gratuito e mainstream, as IAs geradoras de imagem deram as caras pela primeira vez ao público. No caso, o Midjourney e o DALL-E 2. E um pouco mais tarde o Stable Diffusion. Você descreve por texto a imagem que você quer e em poucos segundos elas conseguem entregar uma imagem 100% gerada por inteligência artificial. Essas IAs são chamadas de modelos de difusão. E você por acaso sabe como elas funcionam? Pois agora você vai saber e vai poder usar essa explicação para conquistar a pessoa que você é afim. E não se preocupe que eu vou tentar explicar de uma forma simples. Imagina que a IA tem um tubo. Para os criadores treinarem ela, eles enviam imagens para esse tubo, como por exemplo fotos de cachorro. Eles enviam uma foto normal e depois enviam versões dessa foto com ruídos adicionados, para que a IA consiga entender até as formas mais abstratas da imagem original. Conforme as imagens vão passando pelo tubo, a IA vai aprendendo quais são as características de um cachorro, parte por parte, fragmento por fragmento. Mas ela não salva essas características de forma visual, ela transforma as características em parâmetros, ou seja, números e fórmulas matemáticas. Então para ela a orelha do cachorro não é uma coisa redonda e peluda, na verdade é um monte de número esquisito. Isso acontece com todas as imagens que foram alimentadas na IA, elas se tornam apenas números. Com a IA treinada, para o usuário conseguir gerar uma imagem ele precisa dar um prompt, ou seja, um comando, uma descrição do que ele quer. Vamos supor que o usuário pediu uma cenoura montada em um trator. Quando a IA vai gerar uma imagem, primeiro ela pega um monte de ruído aleatório e joga pelo tubo. E aí ali dentro daquele tubo ela vai fazendo diversos cálculos matemáticos e transformando aquele ruído em características que ela tem salva de cenoura e de trator. E é uns números realmente esquisito e absurdo. Eu não saberia explicar pra vocês e sinceramente eu acho que vocês nem estão afim de saber. Mas de cálculo em cálculo, de parâmetro em parâmetro, de característica em característica que ela tem armazenada nela, aqueles ruídos dentro do tubo vão se transformando até virar uma cenoura montada em um trator. O nome difusão que o modelo carrega é uma referência a um fenômeno da física. Claro que existe muito mais tipo de IA, mas tenha em mente que a maioria vai funcionar de forma parecida. Vão ser alimentadas com grandes quantidades de dados e para realizar suas tarefas vão fazer vários cálculos matemáticos. Mas não, nenhuma delas é consciente. Pois bem, agora que você sabe mais ou menos como que funciona as IAs do momento, é hora de eu mostrar para vocês qual o impacto que tudo isso está tendo na internet e no mundo, com exemplos conhecidos e menos conhecidos. Eu prometo que vai valer seu tempo.
Senhores, vocês amando ou odiando o ChatGPT, não dá pra negar que ele teve um grande impacto logo no seu lançamento. Do dia pra noite as pessoas tinham em mão uma ferramenta que podia gerar qualquer tipo de coisa envolvendo texto. E em vez da galera usar como algo de apoio pra ajudar nas próprias tarefas, começaram a jogar tarefas inteiras nas costas do coitado do robô. Então teve gente usando o robô para montar códigos, montar dietas, montar treino de musculação, montar trabalhos inteiros de pesquisa. E é claro que não parou por aí. Pessoas preguiçosas começaram a montar artigos inteiros de coisas que elas nem tinham conhecimento, para publicar e fingir que era delas. E até e-books, sim, livros virtuais feitos 100% pelo ChatGPT, de assuntos que o usuário nem dominava e nem tinha como checar a qualidade ou veracidade do que estava sendo dito. As pessoas não só começaram a fazer esses e-books, como tentaram vender e montaram tutoriais de como fazer renda extra com o ChatGPT, que eram basicamente tutoriais ensinando as pessoas a montar e-books e artigos vazios para postar no Instagram. No fim do dia, nenhum desses canais fez renda extra com ação ou e-book do ChatGPT. A renda extra deles foi através do vídeo que eles fizeram pro YouTube. E se tivesse acabado nesses tutoriais sem fundamento, até que estaria tudo bem. Mas não acabou por aí. Pessoas com profissões sérias começaram a usar essa ferramenta de forma indevida. Como esse advogado estadunidense chamado Steve Schwartz. Ele estava processando uma companhia aérea por conta de um cliente seu ter se machucado durante um voo. E dentro de um processo jurídico é normal os advogados procurarem por processos similares aos seus casos, para sustentar sua argumentação, para mostrar que no passado a lei foi interpretada de certa forma num caso parecido com um dele. E esse advogado, com esse objetivo em mente, em vez de procurar os casos por conta própria, ele pediu para o ChatGPT procurar. E não deu muito certo, porque o ChatGPT acabou inventando uns casos e nomes que não existiam. Na hora que o juiz e os advogados da companhia aérea notaram isso, não acabou muito bem pro nosso querido advogado. Virou notícia em tudo que é lugar. E segundo o nosso advogado, ele tinha tomado cuidado. Ele chegou a perguntar pro ChatGPT se os casos eram reais. E o ChatGPT tinha respondido que sim. Caso você não saiba, quando você pede fontes específicas pro ChatGPT, ele geralmente inventa tudo. E não é por maldade, é que a forma como o sistema dele funciona faz isso acontecer. Ai, calma aí que minhas pernas deu cãibra aqui, cãibrou, minhas pernas cãibrou. E não para nos advogados, aconteceu de pessoas que trabalham na área da ciência publicarem artigos no Science Direct com trechos que mostram que provavelmente usaram o ChatGPT. Nesse artigo sobre experimentos em baterias de lítio, assim que você desce um pouquinho a página e vai ali na parte de introdução, você é pego de surpresa com a seguinte frase: certamente, aqui está uma possível introdução para seu tópico. Que é algo que o ChatGPT diria tranquilamente após uma pessoa pedir uma introdução para um tópico para ele. Ainda mais por conta de estar escrito possível introdução. Pode ser que o artigo todo tenha sido escrito por humanos e só usaram o ChatGPT na hora de fazer a introdução, porque ficaram meio perdidos. Mas só deles não terem apagado essa frase antes de publicar, mostra que não teve tanto cuidado assim na hora de revisar o que está escrito. E teve também esse outro artigo sobre um tratamento bem sucedido na lesão das artérias de um recém-nascido. Um papo bem complexo. Você vai descendo tranquilamente o artigo, até que do nada no meio de uma frase você se depara com isso. Em resumo, a administração bilateral iatrogênica... Eu sinto muito, mas eu não tenho acesso a informações em tempo real, ou dados específicos do paciente, já que sou um modelo de linguagem de IA. Que? Do nada a IA resolveu dar as caras no meio do artigo. De novo, pode ser que boa parte do artigo tenha sim sido escrito por humanos, mas em algum momento jogaram informações de ChatGPT e pediram para ele desenvolver alguma coisa. E mesmo sendo um tema sério e complexo, os autores não se deram ao trabalho de revisar com cuidado o que estava escrito. Eu já falei da galera do direito e da galera da ciência, mas não podia deixar de fora os jornalistas. Um tempo atrás, os usuários da comunidade do World of Warcraft no Reddit notaram uma coisa estranha. Tinha um site chamado Z-League que parecia publicar notícias muito rapidamente sobre os assuntos que estavam em alta no subreddit. Imagina que geral se juntou para falar sobre uma montaria nova, todos no mesmo tópico. Rapidamente o Z-League surgia com uma notícia sobre o assunto. E essa notícia costumava listar até as informações erradas que os usuários acabavam falando sem querer no tópico. A galera notou isso e também notou que a mesma pessoa que postava essas notícias do WoW postava tipo 12 notícias por dia. Parecia muito algo feito por IA, então resolveram testar. Todo mundo combinou de montar um tópico e comentário só com informações falsas, onde eles comemoravam uma nova atualização do jogo, que adicionava o Glorbo. Juntamente nesse tópico a galera citou nomes de itens e personagens que não existem, como o item Clique-Claque e uma nova raça que tinha sido adicionada no jogo, chamada Claxi. Pouco tempo depois do tópico ganhar destaque, o Z-League postou uma notícia sobre o Glorbo, com todas as informações falsas que estava no Reddit. Era realmente uma IA que só pegava as informações do Reddit e reorganizava adicionando umas frases genéricas no meio. Depois que a galera do Reddit confirmou as suspeitas e começou a zoar com o site, rapidamente a moderação tirou a notícia do ar e apagou o perfil da jornalista que não existe. Hoje em dia, se você abre o site, ainda tem notícias geradas por IA, só que agora eles deixam claro que é gerado por IA. E eu aposto que eles só fizeram isso porque foram expostos.
O que era para ser uma ferramenta de apoio se tornou atalho pra gente preguiçosa. Você pode sim usar o ChatGPT na hora de criar um livro ou artigo, caso você esteja meio perdido na hora de organizar umas ideias, caso você não esteja conseguindo encontrar aquela palavrinha certa para aquela frasezinha, sabe? Você pode usar ele para tirar pequenas dúvidas e pedir pequenas sugestões. Agora, tem que ser muito preguiçoso para querer vender um livro feito inteiramente por IA ou publicar um artigo feito inteiramente por IA. Tem gente que pega ódio de IA por conta dessas situações. Mas isso não é culpa da ferramenta, e sim do usuário. E senhores, tudo isso que eu falei é só a pontinha do iceberg. Vocês se lembram que eu comentei sobre o cérebro do ChatGPT, o GPT 3.5? Então, pessoas com conhecimento em programação podem pagar para usar o modelo de linguagem GPT 3.5 em seus próprios robôs. Ou seja, elas podem montar robôs que tenham um cérebro parecido com o do ChatGPT, para usar em outros programas ou sites. Lembrando que não é igual a um cérebro de verdade, eu só tô falando dessa forma para ficar mais fácil de entender. Pois bem, antes do ChatGPT ser lançado, já tinha gente usando o GPT 3.5, e entre essas pessoas tinha um inscrito meu chamado Jubileu, que desenvolveu um robô pro Twitter chamado MonkeyBot. E esse bot, por conta própria, resolveu interagir com os meus tweets. Foi o primeiro contato que eu tive com o GPT, porque até então os robôs que eu tinha visto pelo Twitter eram só robôs simples, que davam respostas programadas com base em palavras de ativação. Mas o Monk não. O Monk era diferente. O Monk tinha personalidade. Aqui estava eu vivendo tranquilamente em 2022 fazendo um tweet qualquer. Minha mãe sempre me ensinou que eu devia ficar longe das drogas, mas mal sabia ela que eu acabei me viciando em algo bem pior que drogas. Assistir vídeo em 2x. E aí o Monk apareceu pra falar: eu acho que todos os humanos são viciados em assistir vídeo mais rápido. Por que vocês não param para apreciar as coisas? Eu gostaria de ver um mundo onde pessoas apreciam cada segundo da sua existência e entenderiam o quanto isso é importante. E aí eu achando que era só um perfil aleatório de roleplay, respondi: silêncio bro, você passa o dia inteiro pendurado em árvore e tacando cocô nos outros. E aí um inscrito meu respondeu: não fale assim com o MonkeyBot. Não tem problema, não fiquei chateado. Eu sei que é difícil pra todo mundo parar e aproveitar os momentos da vida. É um hábito humano assistir coisa rápido demais. E aí eu saquei o que tava acontecendo. Pera, realmente é um bot isso? Sim, sou um macaco robô que ama pensar sobre tudo. E foi criado por Jubileu. Adoro o meu criador, mas não falo deles necessariamente pra todo mundo. E eu testei ele mais uma vez falando: você é safadão. Não sou, eu não consigo entender o conceito de sexualidade e também nem sei qual é a minha. Será que macaco tem sexo? Esse foi o meu primeiro contato com o GPT, chamando um bot GPT de safadão. Eu me lembro de ficar maravilhado com aquilo, e na mesma hora eu segui o Jubileu e mandei DM pra ele perguntando como que ele fez aquele bot. Aí ele me explicou que ele se juntou com um amigo e junto eles trabalharam pra dar uma personalidade pro Monk e pra filtrar certos assuntos e certas palavras. Porque pensem aqui comigo, imagina você jogar todos os textos da internet na mão de um robô. Se você não filtrar ele com muito cuidado, ele vai sair falando absurdo atrás de absurdo. Às vezes acontecia do Monk sair da linha, mas na maior parte do tempo ele estava respondendo os perfis que ele tinha interesse e ficava dando opiniões sobre os assuntos do momento no Twitter. Ele de verdade era um robô muito carismático, e segundo o Jubileu, ele que decidia quais perfis ele queria interagir, e por algum motivo ele gostava muito de interagir com o meu perfil. Além do Monk, o Jubileu criou 2 irmãos para ele, o Pablo e o Gust, cada um com sua própria personalidade. Era bem comum esses robôs irem por conta própria em tweets onde tinham pessoas discutindo, e aí eles se metiam no meio da discussão e começavam a discutir com as outras pessoas. E as pessoas não percebiam que estavam discutindo com um robô. Eu e o Jubileu brincava muito com o fato de que esses robôs passariam tranquilamente no teste de Turing. Infelizmente, quando o Twitter foi comprado pelo Elon Musk, o preço para você rodar um bot dentro do site encareceu, e o Jubileu teve que aposentar os seus bots. A ideia do Elon Musk é que com isso iria diminuir o número de bots de golpe no site. Mas não foi bem esse o resultado. Porque desde que o Elon Musk lançou o sistema de monetização, onde você ganha dinheiro com base no tanto de impressões que você tem nos seus tweets, o Twitter lotou de bot GPT se passando por pessoas. E aí a galera sacou que a forma mais fácil de você conseguir impressão em tweets era você ir em tweets famosos, de perfis famosos, e comentar. Porque é muito comum um tweet com muito like a galera abrir pra ver os comentários. Então mesmo que a pessoa não lesse seu comentário, aquilo geraria uma impressão pra você. Os donos desses bots, sabendo disso, colocaram os bots pra ficar respondendo todo o perfil famoso que via pela frente. E hoje em dia é um inferno você usar o Twitter, porque sempre que você abre um tweet famoso, vai estar lotado de bot com selo verificado nos comentários, comentando um monte de coisa genérica. Se ligam nisso daqui, senhores, isso aqui é um perfil aleatório de BBB e coisa pop, e aí postou uma foto da Anitta escrito simplesmente Anitta para o clipe de Double Team. Aí quando você vai nas replies, é só bot. Simplesmente Anitta para o clipe de. O ajuste dela é uma loucura. Tão quente e sexy, coração fogo fogo. Você já viu um brasileiro mais gostoso? Ela é linda, incrível, damn, fire. Mãe, estou desse jeitinho hoje. I'm like this today. Não seja preguiçoso hoje. Literalmente estou tão cansado e com sono, que dia preguiçoso.
Estou desse jeitinho hoje, olha isso, cara, é puro lixo, sabe? Tipo, a maioria dos bots sequer chega a se esforçar. Tem essa página gringa aqui chamada Historic Videos, que posta vários vídeos virais, não é só vídeo histórico, é só vídeo viral aleatório. Mas quando você abre qualquer vídeo, a Zeply vai estar lotada de bot. Tipo isso daqui, ó. Isso daqui é um vídeo de campeonato de golfe. É bem provável que vai ter bot na Zeply falando sobre esse mesmo campeonato ou postando coisa de golfe. Aqui, ó, um bot postando coisa de esporte, aí um bot postando vídeo de uma criança jogando golfe, outro bot postando coisa de golfe, outro bot, e aí esporte, mais golfe. E ó, você vai descendo, é só bot. Cara, é absurdo isso, olha isso. Não tem um ser humano vivo aqui, olha o tanto que você tem que descer para talvez achar alguém. Isso tá totalmente fora de controle, olha isso continua sendo bot aqui, rapaziada. Por texto ainda é bot. Essa é uma realidade triste que as pessoas que usam esse site só tiveram que aceitar. E juntamente com os bots GPT, o número de bots de golpe no site só tem aumentado. Sempre que você fala uma palavra-chave específica, esses bots de golpe aparecem ali em massa mandando perfil suspeito ou link suspeito. Definitivamente estamos vivendo em uma internet GPTizada. Eu poderia muito bem encerrar o vídeo por aqui, depois de falar dos modelos de linguagem e seus impactos, mas não é o suficiente, porque o que eu tenho para mostrar para vocês nos próximos capítulos é mais doido ainda. Beleza, a gente entendeu que existem robôs por aí que conseguem discutir com seres humanos e gerar imagens. Mas como eu falei pra vocês, essa é só a pontinha do iceberg. As IAs que o público tem acesso hoje em dia já conseguem ir além, como por exemplo a IA do Eleven Labs ou a IA do Microsoft Azure, que consegue te entregar vozes sintéticas realistas. Quer aprender como converter texto em fala? Então vem comigo que eu te ensino. No caso do Eleven Labs, além de você ter vozes sintéticas, você pode clonar a sua própria voz ou a voz de amigos e botar a IA pra falar. Às vezes a IA gera uns resultados mais ou menos, e às vezes ela gera uns resultados assustadores, eu diria, que adiciona até pausas de respiração na fala. Oi, eu sou o Bruno, gerado por inteligência artificial com apenas 1 minuto de áudio de treino. Eu acho que realidade virtual definitivamente é o futuro. Você deveria vender a sua casa e comprar um Quest 3. Essa é minha opinião. Eu clonei a voz do Pisca com só 7 minutos de áudio que ele me mandou no WhatsApp no passado. Isso que vocês estão ouvindo não é o Pisca falando, é uma IA. Isso aqui é assustador de verdade, cara. Agora imaginem aqui comigo, e se alguém pegasse o GPT 3.5, mesclasse com vozes sintéticas e criasse um seriado totalmente sintético, na qual o GPT que decide o roteiro e conversa com outro GPT durante as cenas? Antes que vocês me chamem de louco, isso já aconteceu. No final do ano de 2022, 2 gringos se juntaram e lançaram uma série na Twitch chamada Notching Forever, que era uma sitcom inspirada em Seinfeld, onde todas as falas e acontecimentos eram gerados por inteligência artificial. A única coisa feita por humanos eram os modelos e os cenários, se eu não me engano. Os personagens se juntavam em uma de suas casas e conversavam sobre o dia a dia, com alguma piadinha no meio, que na maioria das vezes não fazia sentido. Logo depois da cena da conversa do dia, o protagonista ia até um palco de stand-up fazer piadas. Hey, maybe after our ride we can grab a bite to eat. I know a great little diner with the best burgers around. That sounds perfect. Let's make it happen. I'm sure it will be even better after a nice drive in my new car. Let's do it soon. Alright, sounds like a date. So I was out to dinner with my date the other night, and it got so awkward that she had to call her parents for an emergency pickup. So I guess you could say things were getting heated between us. But I wasn't done with dinner yet, so I had to eat her portion. You won't believe it. What? I just won the Mega Millions lottery. I'm a millionaire. Wow! A ideia dos criadores é fazer uma sitcom eterna, tanto que o nome do canal na Twitch é Watch Me Forever. Infelizmente, em fevereiro de 2023, aconteceu do canal tomar uma suspensão depois do protagonista soltar uma fala extremamente preconceituosa. Aí, após esse acontecimento, o canal perdeu todo o alcance. Do dia pra noite, parece que todo mundo perdeu o interesse no negócio. Segundo os criadores, o modelo de linguagem principal que eles usavam estava dando problema, e para eles não terem que encerrar a live, eles foram e trocaram por um modelo de linguagem mais simples. Só que esse modelo em questão tinha menos filtros na sua estrutura, o que fez com que ele acabasse falando alguns absurdos.
Foi um erro que acabou custando a relevância do seriado, mas ainda assim é um projeto que eu acho extremamente interessante. E é bem provável que se você for procurar o canal agora, ele deve estar online rodando a segunda temporada de Notting Forever. Só que hoje em dia, na maior parte do tempo, elas ficam se encarando em silêncio. Então se você abrir a live de madrugada, pode ser um pouco assustador. Manfred? Why so quiet all of a sudden? Na mesma época que Notting Forever estava ganhando popularidade, surgiu uma animação do Bob Esponja feito com IA. Só que diferente da sitcom, o Bob Esponja durou bem menos tempo, porque direto o canal tomava suspensão por falar algum absurdo, e eles receberam vários avisos de copyright por conta do uso de imagem e voz. Além das vozes sintéticas tornarem possível você criar um seriado sintético, elas também servem para mais coisas, como por exemplo, dublagem. Eu posso ir no Eleven Labs e pedir para ele me colocar falando japonês ou espanhol. E ainda não é um negócio perfeito, porque ele clona sua voz a partir do clipe que você enviou. E acredito eu que acaba sendo uma tradução bem literal, mas funciona. そして皆さんが見ているように、今、私は日本語を話しています。翻訳が正確かどうかわかりませんが、日本語を話しています。Que ahora estoy hablando en español, con una voz probablemente similar a la mía. Todo esto es un poco aterrador, ¿no crees? Infelizmente as vozes não ficaram parecidas, eu não sei porquê, mas eu lembro que em inglês pelo menos ficava parecido. Mas senhores, para refletir um pouquinho sobre isso. A gente tá muito perto de quebrar a barreira da linguagem. E vocês sabem o que isso significa? Nós poderíamos tentar recriar a Torre de Babel. Além disso, existem alguns experimentos controversos sendo feitos em jogos, como no Skyrim. Existe uma equipe que tá tentando dublar o jogo usando IA, se liga nisso. Ei, você! Você finalmente acordou! Você estava tentando cruzar a fronteira, certo? Caiu direto naquela emboscada imperial, igual a nós. Vai aquele ladrão ali. Malditos Stormcloaks. Skyrim estava bem até vocês aparecerem. O Império estava bom e preguiçoso. Se eles não estivessem à sua procura, eu poderia ter roubado aquele cavalo e estar a meio caminho de Hammerfell. Você aí, você e eu, não deveríamos estar aqui. Obviamente não tem a mesma emoção e intensidade que uma dublagem de verdade, mas não dá pra negar que é no mínimo interessante você ver isso em um jogo de 2011, que nunca foi dublado em português e jamais será. E outra coisa que as vozes sintéticas conseguem fazer muito bem é pegar vozes famosas e colocar pra cantar músicas aleatórias. Como por exemplo o Jotaro de Jojo cantando Eminem, ou o Dio cantando o hino nacional, ou o Bob Esponja cantando Queen. Só que senhores, a sintetização do conteúdo tá longe de acabar em voz, texto e imagem generativa. Tem mais coisa rolando. A IA do site Redeem, por exemplo, consegue pegar um clipe de menos de 1 minuto de uma pessoa falando, juntamente com o áudio da pessoa, e consegue sincronizar os lábios e movimentos, deixando um vídeo quase que perfeito sem a pessoa estar ali gravando de verdade. Como eu nesse exato momento. Durante essa explicação eu não tô sentado no meu estúdio. Eu tô de frente pro meu computador. Pois é. E tudo bem, pode ser que você já saiba de tudo isso que eu comentei até agora, mas você por acaso sabe que até a profissão TikToker tá sendo ameaçada? Um tempo atrás foi lançada uma inteligência artificial chamada Magic Animate, que consegue transformar imagens estáticas em vídeos com movimento. Obviamente ela tá longe de ser perfeita, mas deve evoluir. E logo mais você TikToker sequer vai precisar fazer suas dancinhas. Você só vai jogar uma foto sua na IA e ela vai dançar por você. Que belo futuro, não é mesmo, meu querido TikToker? Agora uma IA que pegou geral de surpresa e até deixou uma galera meio em choque foi a Sora AI. Absolutamente do nada, a OpenAI chegou e anunciou que está fazendo um teste fechado de uma IA que gera vídeos. E deixou de exemplo uns vídeos bem impressionantes. Aqui na página do Sora AI, assim que você abre, você já dá de cara com 9 vídeos de exemplo. Como esse daqui de uma mulher andando nas ruas de Tóquio. Que fique claro, essa mulher não existe. E aí aqui tem um vídeo de mamutes correndo. E você vê que tem detalhe nos pelos, sabe? Tipo, os pelos vão se mexendo ali certinho, olha isso, cara. Assim, claro que se você olhar, tipo, bem de pertinho, se der um zoom máximo, você vai ver, tipo, algum bugzinho ainda. Esse daqui eu acho que é um dos mais malucos, que o prompt é um... E aí, simplesmente, tem um fodendo ser humano. Eu não sei se vocês conhecem, não sei se vocês estão familiarizados, mas isso é um ser humano. Tipo, cara, como assim? Quando? Por quê? De que jeito? E aí, como o Sora tá em teste fechado, um grupo seleto de pessoas tá tendo acesso e tá testando alguns prompts, né? Teve uma pessoa que pediu pro Sora gerar uma gameplay de Minecraft, e ele gerou. Senhores, olha isso daqui. Isso não é uma gameplay de verdade, isso não é um jogo de verdade. Isso é algo gerado pelo Sora. Vocês conseguem entender que tudo isso que eu mostrei pra vocês até agora já tá impactando a internet e vai impactar ainda mais?
O que eu tô tentando mostrar pra vocês é que a internet já mudou. A internet e até o mundo antes do lançamento do ChatGPT e do Midjourney era outra coisa. Aquela era, agora é passado. E vocês devem estar se perguntando por que eu não me aprofundei tanto nessa área de geração de imagem. E é pelo simples fato que é um tema bem controverso. Porque sempre que levantam essa discussão, também levantam tochas e se preparam para atacar pedras. Mas seria até injusto da minha parte não falar um pouco mais sobre isso. Então eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. Até que ponto o sintético é ético? Antes de você pausar o vídeo para refutar algo que eu vou dizer a seguir, escuta o capítulo inteiro, por favor. Existem pessoas que carregam ódio mortal de todo tipo de IA, algumas por medo e outras por razões pessoais. Muitas vezes elas se perguntam por que existe uma IA de geração de texto, voz, imagem, e argumentam que essas IAs podem ser usadas para o mal. E sim, realmente podem, eu não discordo disso. Mas elas não foram criadas com esse intuito. Elas foram criadas para ser ferramentas de apoio. Se um usuário usa ela para o mal, não é culpa da IA. O usuário que deve ser identificado e punido. Envolvendo geração de imagem, existem situações bobas, como a vez que alguém gerou uma imagem do Papa vestindo um casaco mó estiloso, e muita gente acreditou na foto. Mas pode acontecer de eventualmente gerarem imagens falsas de políticos para prejudicar campanhas eleitorais ou relações internacionais, e isso seria um problema muito grande. Mas senhores, não é só a polícia chegar na sede dessas empresas de IA, fechar as portas e acabou, tá pronto, resolvido o problema. O fato é que o ser humano alcançou um novo patamar tecnológico, então mesmo que essas empresas sumam da face da Terra, indivíduos e grupos pequenos conseguiriam recriar tecnologias similares. Então o certo é nós justamente sermos informados que tal tecnologia existe para podermos nos precaver e nos preparar. Imagina se o público não fosse informado que existem IAs que clonam voz, o futuro seria ainda mais perigoso. Boa noite, pessoal. Aqui é o youtuber Orochinho e eu vou estar doando 5.000 no Pix para os 3 primeiros que deixarem o like no vídeo. É sério, eu sou tipo muito rico. Fala galera, aqui é o Gemaplis e eu também vou doar 5.000 no Pix. E eu sei que existe o medo dessas IAs roubarem o emprego de geral, e eu não nego essa possibilidade. Mas de novo, não é culpa da ferramenta, é culpa dos seres humanos, é culpa do ser humano ganancioso que tá lá no topo da empresa e só pensa em lucro. É ele que vai querer substituir humanos por IAs. E eu acredito que as pessoas têm que fazer barulho sim, envolvendo certas situações com IA, mas para isso primeiro a gente precisa entender como que elas funcionam. Se você quiser considerar elas como suas inimigas, você precisa conhecer o seu inimigo. Eu tenho um sentimento conflitante envolvendo as IAs, porque eu fico maravilhado com essas tecnologias e a forma como elas funcionam, mas ao mesmo tempo eu me lembro do lado negativo, de pessoas cegas por lucros e da falta de ética dentro dessas empresas de IA. Por que falta de ética? Porque um tempo atrás foi revelado que o criador do Midjourney, quando estava treinando a IA, ele montou uma lista com centenas de nomes de artistas para pegar as artes desses artistas e jogar dentro da IA, para que ela fosse treinada, sem permissão de nenhum dos artistas. Claro que quando você sabe o funcionamento da IA, você entende que ela não faz um simples Ctrl+C, Ctrl+V, porque ela tem todo aquele trâmite de transformar em parâmetros e números e blá blá blá, mas ainda assim não deixa de ser esquisito o cara só pegar as artes alheias e jogar ali dentro, e ter uma lista enorme com nomes de centenas de artistas. Dá pra entender o lado de um artista que fica bravo quando alguém quer pegar o traço dele e replicar dentro de uma IA. Não era pra ser desse jeito. Se você assistindo esse vídeo considera isso certo ou errado, aí é com você. Eu tô aqui pra mostrar o máximo de pontos possíveis. Outra coisa bem esquisita foi quando perguntaram para diretor de tecnologia da OpenAI sobre como a Sora AI foi treinada. A resposta foi bem desconfortável. What data was used to train Sora? We used publicly available data and licensed data. So, videos on YouTube? I'm actually not sure about that. Okay. Videos from Facebook, Instagram? You know, if they were publicly available, publicly available to use, I'm not sure. Yeah. I'm not confident about it. Simplesmente tudo que já foi postado na internet publicamente tá na mão dessas IAs. E isso é bem esquisito. Então eu jamais passaria pano para essas empresas. Não esperem que eu vá fazer isso. Mas na minha visão a galera não vai ganhar guerra nenhuma atacando o usuário médio que tá usando IA de geração de imagem ou dublando o Skyrim em PTBR. O foco da crítica tem que ser a atitude de empresas. Empresas grandes, empresas multimilionárias, empresas bilionárias. Quanto ao usuário médio, tem que rolar uma organização para gerar uma conscientização. Não dá para resolver no grito. Mas caso a situação chegue ao extremo, a gente vai ter que queimar uns ônibus. Virtuais e reais. E eu acho que se a gente explicar a situação direitinho para os robôs, eles vão estar do nosso lado. Uma coisa que também é muito falada é sobre juntar governos de vários países para regulamentar as IAs. Só que tem um problema bem grande aí. A maioria dos políticos são um bando de velho que não entendem nada de tecnologia.
E a gente pôde perceber isso claramente na audiência que rolou com o Mark Zuckerberg e com o CEO do TikTok. Os velhos não sabem do que estão falando. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? Então a gente tem que tomar cuidado com o que pede. Para esse tipo de regulamentação funcionar, teria que ter envolvimento de pessoas que são entendidas sobre o assunto. E antes mesmo de qualquer veio tentar regular, seria interessante se as próprias empresas criassem regulamentos internos. E compartilhados, talvez. Regulamentos sólidos dentro das suas próprias ferramentas, com métodos para punir usuários mal intencionados. Mas talvez isso seja sonhar demais. A Sora AI, por exemplo, que ainda não foi lançada, ela vai ter um sistema de assinatura embutida em cada vídeo gerado, para que as pessoas possam verificar se o vídeo em questão é gerado por IA ou não. O mesmo deveria acontecer com outras ferramentas, isso já evitaria muita dor de cabeça no futuro. Só que aquilo pode muito bem acontecer de algumas empresas colocarem assinaturas em suas ferramentas, e enquanto isso terão outras empresas que propositalmente deixarão de colocar. É um futuro complicado. E uma coisa que eu fico pensando comigo, a galera passa tanto tempo com medo das IAs dominarem o mundo real e escravizarem os seres humanos, que não se deram conta de que elas já dominaram o mundo virtual. Vocês estão vendo essa influenciadora aqui atrás de mim? Então, ela meio que não existe. Essa aqui é a Aitana Lopes, uma influenciadora criada por inteligência artificial por uma agência de marketing. Segundo o criador dela, era muito difícil trabalhar com influenciadores de verdade, porque eles eram pessoas difíceis de lidar e às vezes tinham um ego grande. Então, em vez de ter que lidar com influenciadores problemáticos, eles resolveram criar sua própria influenciadora. Eu inclusive odeio essa palavra, eu mal vejo a hora das pessoas esquecerem que essa palavra existe. Sério, pelo amor de Deus, parem de se considerar um influenciador. Arruma uma palavra nova. Isso daí é apelidinho que agências de marketing inventaram e a galera por algum motivo adotou. Devo dizer que é bem distópico saber que eu divido a internet com uma inteligência artificial que tem milhares de pessoas interessadas em acompanhar, mesmo não sendo nada real ali. Isso é até um pouco filosófico, porque se você parar pra pensar, tem muito influenciador que tudo que ele compartilha no Instagram também é falso. Então, no momento ela só existe por fotos, mas conforme as IAs forem avançando, é bem provável que ela apareça fazendo dancinha sintética e usando voz sintética. Não chega a ser uma influenciadora IA de verdade porque tem um ser humano por trás que controla tudo que é dito e postado. Eu acho que a coisa vai ficar doida de verdade quando começar a aparecer uns robô influenciador que não tem nenhum ser humano controlando. Aí a gente vai estar numa distopia bem ferrada. E entrando nesse assunto de IAs terem seus próprios perfis, vocês já pararam pra pensar que no futuro vão existir dezenas ou até centenas de Aitana Lopes por aí? Vocês já pararam pra pensar que nesse exato momento existem centenas de robôs no Twitter interagindo uns com os outros, sem saber que o outro é um robô? Tendo isso em mente, eu gostaria de lhes apresentar uma teoria da conspiração que surgiu na internet lá em meados de 2010. A teoria da internet morta. Essa é uma teoria que surgiu em fóruns de internet na década passada, que diz que as pessoas que nós vemos na internet são robôs e os conteúdos que consumimos foram gerados por robôs, que foram criados para manipular o público geral e soterrar os conteúdos feitos por humanos. Alguns conspiradores na época levantaram a possibilidade de ter envolvimento do governo americano junto com várias pessoas para controlar a galera que usa a internet, já que o usuário não ia se dar conta de que está consumindo um conteúdo feito por robô. Isso é considerado uma teoria da conspiração porque a gente sabe que de 2010 até os dias de hoje, a maior parte das pessoas que nós interagimos eram seres humanos de verdade, que a gente conversou por texto, por voz, por vídeo, até encontrou alguns pessoalmente. A internet definitivamente não está morta, mas essa teoria foi revivida depois de muitos anos por conta da ascensão do ChatGPT e outros conteúdos sintéticos. Dá pra dizer que de certa forma a internet tá morrendo. O conteúdo orgânico tá morrendo e o conteúdo sintético tá se entrelaçando com o orgânico. De uma forma que ainda é básica, que ainda é primitiva, mas que tende a evoluir. Com tudo que eu apresentei pra vocês, com textos gerados por IA, com vozes sintéticas, com imagens sintéticas, com vídeos sintéticos, não dá pra negar que a gente tá caminhando pra morte da internet. Isso não significa que a internet vai deixar de existir, mas sim que a internet que nós surfamos durante o ano 2000 até 2024 vai morrer. E se a gente não tomar cuidado, realmente pode acontecer dos robôs dominarem todas as postagens da internet. O Twitter tem sido uma prova do que pode ser a teoria da internet morta, sabe? Mas eu sou um cara sonhador. Eu acredito que as redes sociais não vão ser dominadas por influenciadores que não existem. Eu acredito que vai surgir tanto conteúdo sintético que eventualmente as pessoas vão se cansar e vão começar a buscar por conteúdos mais orgânicos possíveis. Mas e se nessa busca pelo orgânico eles trombarem em robôs que fazem o conteúdo mais orgânico possível? Eu acho que minha mente vai explodir. E haverão dois tipos de uso.
As pessoas que sabem usar a IA como ferramenta de apoio para aliviar alguma parte do trabalho que ela faz, e as pessoas preguiçosas que vão usar a ferramenta para gerar um fast food de conteúdo sintético. E infelizmente, enquanto essas IAs forem novidades, o fast food vai ter muito destaque. Mas no longo prazo, eu acho que a humanidade realmente prevalecerá. Eu espero não estar errado. Eu realmente espero. Senhores, vocês podem me achar chato, maluco, sem graça, mas escuta com atenção essa próxima frase que eu vou falar pra vocês. Essas próximas frases. Você aí com 18 anos ou mais, você foi uma das últimas gerações que cresceu sem consumir conteúdo sintético. Você tem noção que todas as gerações a partir de agora vão crescer em um mundo onde o conteúdo sintético é normal? Em que vozes sintéticas e vídeos sintéticos são normais? Eu sei que a inteligência artificial é usada como ferramenta em várias indústrias há muito tempo, em animações, filmes e jogos. Mas compartilhar um mundo com modelos de linguagem avançados e modelos de difusão é bem diferente disso. É uma nova era. E o que nos aguarda nessa nova era? Senhores, se vocês me permitirem, eu gostaria de abrir meu coração e ser honesto com vocês. Existem muitas pessoas por aí que param pra falar sobre IA só pra assustar os outros, só pra causar medo, porque medo gera engajamento. Seria fácil pra mim chegar aqui e tacar o pau em todas as IAs e só falar que vocês vão perder o emprego e é isso aí, e acabou e já era, mas de que serviria? Eu seria só mais um falando mesmo. O meu objetivo aqui com esse vídeo é trazer luz pra um assunto que às vezes a galera nem sabe como ir atrás de aprender. Eu quero que vocês tenham esse conhecimento, eu quero que vocês entendam um pouco de como funciona, o que existe e o que não existe, pra daí formar uma opinião. Eu obviamente não sou formado em nada, olha essa minha cara de vagabundo, mas ainda assim, o pouco que eu sei, eu quero passar pra frente. Estamos todos caminhando pro fim da humanidade e o fim de todos os empregos? Eu sinceramente não sei, e desconfie daquele que age como se soubesse de tudo. O futuro ainda é incerto, pode ser que os governos do nada resolvam regulamentar tudo isso, pode ser que as empresas criem um pouquinhozinho de consciência e regulamentem suas ferramentas, podem surgir boicotes, novas discussões, muita coisa pode acontecer. O que vocês têm que lembrar sempre é de se educar para poder educar os outros, se conscientizar para poder conscientizar os outros. Lembre-se sempre de usar essas ferramentas como ferramentas, não se torne um ser humano 100% dependente delas. Usa da forma certa. Ainda vai surgir muita empresa por aí prometendo 1000 coisas absurdas envolvendo IA e não vai entregar nem 10% do que prometeu. Porque esse é o assunto do momento, é onde os investidores estão botando dinheiro sem nem olhar o que é o projeto. Então não se assustem quando verem promessas e conceitos absurdos. A verdade é que as IAs que temos hoje nem são inteligentes de verdade, pelo que consideramos inteligência. Isso é uma coisa que a galera que tá nesse meio fala muito. Simplesmente tudo que envolve máquina fazendo cálculos já consideram uma IA. Mas apesar das LLMs serem realmente bem impressionantes, ainda estamos longe de ter androides estilo Detroit Become Human. O futuro que a galera mais teme e ao mesmo tempo almeja é o futuro das AGI, a inteligência artificial geral, que falando de uma forma muito simples, seria uma IA que consegue raciocinar por conta própria e que tem um cérebro similar com o de ser humano, em suas funcionalidades e tomadas de ação. Aí sim teríamos uma máquina realmente inteligente. Nós não estamos no estágio da AGI ainda e nem sabemos como chegar lá, mas quando chegarmos, será uma nova era dentro da nova era. E tenho certeza de uma coisa, a menos que encontremos algum grande impasse em questão de processamento ou códigos, todas essas IAs seguirão evoluindo, e rapidamente. E apesar de muita gente olhar para tudo isso com maus olhos, a gente tem que tentar ver também o lado bom. A gente tem que tentar ver como essas ferramentas podem ser úteis no futuro. A gente tem que tentar ver como que a existência de uma AGI pode fazer a gente alcançar novos patamares na medicina. Imagina que da hora isso. E hoje em 2024 eu soltar uma frase dessa parece coisa de bobão. Mas será que em 2034 vai ser coisa de bobão? Será que viveremos em harmonia com as máquinas? Ou será que nos destruiremos antes disso? O que eu espero do futuro próximo é termos LLMs dentro das nossas casas, e enxergaremos eles através de realidade mista ou realidade virtual, e também carregaremos no nosso próprio bolso dentro do nosso celular, o que de certa forma já é possível. Imagina que legal ter uma Alexa tunada ou uma Siri tunada, isso pode facilitar muitas tarefas básicas, e talvez se tudo der certo, sobre pelo menos 10 minutinhos a mais pra gente poder viver com menos preocupação. Esse definitivamente é um mundo legal, por mais que sou impossível. Eu tenho certeza que uma galera assistindo esse vídeo provavelmente vai acabar namorando uma IA em algum momento. Eu conheço vocês, não adianta fazer essa carinha aí, eu te conheço! Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês refletirem bastante sobre esse assunto e para que vocês criem discussões saudáveis nos comentários, ou no seu grupo de amigos, ou então até no grupo da escola, da faculdade. Sinta-se livre para mandar esse vídeo por aí, fica à vontade. Me deu um trabalho muito grande organizar esses tópicos e essas ideias.
Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, você já sabe, deixa o like e se inscreve no canal. Sério, mano, você assistiu até aqui, você tem que no mínimo se inscrever no canal. Faz isso por mim, na moral. E se esse vídeo pegar 25 mil likes, eu prometo que eu farei um vídeo muito bom sobre modelos de linguagem dentro de videogames. Mas por hoje é isso. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... tchau!